Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu coração: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Hoje nós vemos, no Sagrado Evangelho, Jesus nos mostra como que nós devemos agir diante da vida. Precisamos aprender a olhar para a nossa realidade e reconhecer, aceitar as nossas limitações, aceitar e reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos vícios, porque ninguém nessa terra é perfeito. Todos nós temos erros, todos nós temos dificuldades, mas se nós não formos capazes de nos abrir a essa grande obra de misericórdia, nós poderemos ir adentrando numa vida soberba e vaidosa, onde nós começamos a nos achar melhores do que os outros. Por isso que Jesus Cristo, ele nesse Evangelho fala sobre a porta que nos leva ao céu para sermos justificados, que é a humildade. Veja que Jesus no final do Evangelho vai dizer que o último, ou seja, aquele cobrador de impostos que nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Esse homem foi para casa justificado, porque esse homem soube reconhecer a verdade de si mesmo. Esse homem soube olhar para si e reconhecer as suas fraquezas e pediu perdão a Deus destas fraquezas. Assim deve ser a nossa vida, porque a humildade nos leva a reconhecer 3 verdades. 3 verdades fundamentais, que são o fundamento da virtude da humildade. Aquele primeiro homem que chega no templo e se acha melhor do que os outros, esse homem não soube reconhecer a sua verdade, não soube reconhecer aquilo que era essencial para alcançar a salvação. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a contemplar as 3 verdades que são o fundamento da humildade, que é a porta para o céu, a porta de salvação. A primeira verdade é a verdade de Deus. Veja que esse segundo homem, ele bate no peito e pede misericórdia a Deus, porque ele reconhece que só Deus pode perdoar os seus pecados e que Deus tem esse poder de libertá-lo das suas mazelas, das suas fraquezas, dos seus vícios. Essa é a primeira verdade, a verdade de Deus, que é Criador, que é onipotente, que quer unicamente a salvação do ser humano. E que quando o ser humano deseja essa salvação e se abre a essa salvação, realmente o próprio Deus realiza essa grande obra na vida dele. A segunda verdade é a verdade de si mesmo, porque uma vez que reconhecendo os seus pecados, entra em nós uma grande contrição, um grande arrependimento,
que nos dá essa docilidade para dar mais um passo de união a Deus. Reconhecer a verdade de si mesmo significa reconhecer os próprios vícios e reconhecer as suas virtudes. Nós precisamos aprender a reconhecer isso, porque nós que fomos criados por Deus, Deus que nos criou plenamente bons, mas o pecado que desordenou a nossa natureza e gerou certas desordens em nós, nós precisamos aprender a perceber aquilo que há de virtude e aquilo que há de vícios, de desordens em nós. Porque uma vez que nós conseguimos perceber isso, nós começamos a ter um olhar mais realista sobre a nossa vida e sermos capazes de contemplar essa grande verdade que está em nós, para que depois nós possamos contemplar a verdade que há no nosso próximo. Porque também o nosso próximo, assim como nós que temos dificuldades, vícios, temos limitações, ele também tem suas virtudes. Ele também tem aquilo que Deus criou que é bom na vida dele. E nós precisamos aprender a reconhecer isso, porque quando nós não reconhecemos a bondade na vida do nosso próximo, nós não nos tornamos capazes de realmente amar o próximo. E nós começamos a só ver coisas ruins, mazelas, erros, vícios, e nunca seremos capazes de perceber a presença de Deus nele. Por isso que se nós olharmos a primeira figura do Evangelho, que é esse homem que entra no templo, esse fariseu, que fica de pé e reza no seu íntimo e agradece a Deus porque ele não é como os outros homens, ele não adquiriu a capacidade de perceber as suas fraquezas e está tão imerso no seu orgulho, na sua soberba, na sua vaidade, que ele é incapaz de reconhecer que há alguma coisa de ruim nele. E ele começa a se achar melhor do que os outros. Quando alguém começa a se achar melhor do que os outros, essa pessoa ela começa a querer ser Deus dos outros. E assim ela fere a primeira verdade, que é a verdade de Deus, ferindo a segunda verdade, que é a verdade de si mesmo. E naturalmente vai ferir a terceira verdade, que é essa verdade que está no nosso próximo. Por isso que nós precisamos adquirir a virtude da humildade, porque somente através da humildade nós seremos capazes de alcançar a salvação, porque só através da humildade que nós teremos um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Só através da humildade nós, diante das quedas, nós levantaremos para permanecer na presença do Senhor. Somente sendo verdadeiramente humildes que nós conseguiremos verdadeiramente ser como esse homem que bate no peito, reconhece o poder de Deus que pode perdoar, se arrepende do seu pecado e volta para casa justificado. Por isso, Jesus diz: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.